Há anos, os profetas alertam que o tempo da prova viria. Mas poucos imaginavam que ele chegaria tão cedo, e tão silenciosamente. Enquanto o mundo festeja, algo está se movendo, nas sombras, nas leis, nos discursos de unidade global. As engrenagens do tempo profético estão girando, e 2026 pode ser o ano que vai separar os fiéis dos mornos, os comprometidos dos indiferentes, os que vivem a verdade dos que apenas a conhecem. Será o ano em que Deus provará o seu povo. Um tempo em que o nome adventista deixará de ser apenas um título, e se tornará uma prova de fogo. O sábado, a fidelidade e a fé em Cristo serão colocados à prova diante do mundo. E muitos que hoje parecem firmes, vacilarão. Mas também surgirá um povo, pequeno, decidido, inabalável, que permanecerá fiel mesmo quando tudo parecer ruir. Porque 2026 não será um ano comum. Será o ano que mostrará quem realmente é adventista. Antes de continuarmos, se essa mensagem já te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com outros irmãos, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para o que está prestes a acontecer. O mundo caminha para um ponto de virada. A sensação é de que tudo está desmoronando: governos, economias, valores e até a fé das pessoas. Guerras se multiplicam, o planeta clama por paz e descanso, e o medo se tornou a nova linguagem universal. Os líderes mundiais falam cada vez mais sobre unidade global, reconstrução espiritual e um novo tempo de descanso para a humanidade. Mas por trás dessas palavras belas, escondem-se planos de controle, restrições de liberdade e uma mudança silenciosa nas bases da fé cristã. Nos bastidores, reuniões acontecem, alianças se firmam, e documentos são preparados com o objetivo comum: unir as religiões sob um mesmo propósito, ainda que isso custe a verdade bíblica. E quando essa unidade for imposta em nome do bem-estar e da sustentabilidade, muitos verão que a profecia de Apocalipse 13 não era apenas simbólica, mas literal. Quando as nações unirem-se para sustentar uma instituição falsa, então se revelará quem realmente serve a Deus e quem serve ao mundo. Tudo está sendo preparado. O mundo fala sobre um dia de descanso universal, e muitos já o aplaudem como solução para o colapso moral e ambiental. Mas poucos percebem que essa ideia pavimenta o caminho para a imposição da lei dominical, o teste final da fidelidade do povo de Deus. Enquanto muitos dormem, os eventos estão se encaixando como peças de um relógio profético. E 2026 poderá ser o momento em que esse plano deixará de ser apenas uma ideia, e começará a ganhar forma diante do mundo inteiro. Tudo o que os profetas anunciaram está se alinhando diante de nossos olhos. As crises não são aleatórias. Os discursos de descanso global não são coincidência. Cada decisão, cada nova lei, cada reunião internacional aponta para o mesmo destino: um teste final de fidelidade. A palavra de Deus já havia advertido que chegaria o momento em que todos seriam chamados a escolher entre a obediência ao Criador e a submissão às ordens dos homens. Esse momento está à porta. Em Apocalipse 13, João descreve uma besta que fazia com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca. Não é apenas uma profecia distante, é uma realidade que se aproxima a passos silenciosos. A humanidade está sendo conduzida, pouco a pouco, a aceitar restrições em nome da segurança e a abrir mão de princípios em nome da paz. Mas em breve, o mundo inteiro será convidado a descansar no dia que Roma exalta, e não no dia que o Criador santificou. E quando isso acontecer, não haverá mais meio termo. O sábado se tornará o símbolo máximo da lealdade a Deus, e o domingo, o símbolo da lealdade ao sistema do mundo. O teste do sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto especial da verdade em conflito. O grande conflito, P605. Estamos prestes a viver essa prova. 2026 pode marcar o início desse abalo profético, quando os adventistas terão de decidir se seguirão a palavra ou o conforto, a verdade ou a conveniência. O tempo da neutralidade está acabando. Aqueles que apenas frequentam a igreja, mas não vivem a fé, serão sacudidos. Mas os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus, esses permanecerão firmes, mesmo que o mundo inteiro se volte contra eles. O teste não está vindo. Ele já começou. Só ainda não foi percebido por todos. Entre todas as igrejas do mundo, há uma que desperta atenção especial no cenário espiritual. Uma que carrega uma mensagem que o inimigo detesta e que o céu protege. Uma igreja que nasceu não por conveniência humana,
mas por profecia divina. Essa igreja é o povo adventista do sétimo dia. Enquanto muitos vivem uma fé genérica, os adventistas foram chamados para guardar os mandamentos de Deus e proclamar a verdade presente em um tempo de engano e apostasia. São eles que anunciam ao mundo que o juízo já começou, que Cristo está prestes a voltar, e que o selo de Deus repousará sobre os que permanecem fiéis ao sábado do Senhor. E é exatamente por isso que o inimigo odeia essa mensagem. Ele não teme religiões que o agradam, teme as que o desmascaram. E sabe que, quando o mundo estiver unido sob um falso sistema de adoração, os adventistas serão o último obstáculo. Apocalipse 12:17 já revela esse confronto. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. Roma, o poder civil e o falso cristianismo se unirão com um só objetivo: calar a voz dos que anunciam a verdade do sábado e da volta de Cristo. Mas essa perseguição não será sinal de derrota. Será o maior reconhecimento de que a Igreja Adventista está exatamente onde Deus queria que ela estivesse, no centro do conflito final. E quando os ventos da prova soprarem com força, será revelado quem realmente entende o propósito de ser adventista. Porque ser adventista não é apenas guardar um dia, é representar um Deus em um mundo que o rejeitou. O mundo inteiro verá que a fidelidade desse povo não nasce da tradição, mas da convicção profética. E quando os decretos forem impostos, muitos verão que os adventistas estavam certos desde o princípio. A maior prova do povo de Deus não virá com espadas, mas com escolhas. Não será uma perseguição repentina, será uma pressão crescente, que colocará à prova tudo o que dizemos acreditar. Quando as leis forem impostas e a adoração for centralizada num falso dia de descanso, o teste não será apenas sobre um calendário, mas sobre lealdade. Será o momento em que o coração de cada crente revelará a quem ele realmente serve. A fé dos adventistas será testada em cada detalhe, no trabalho, nas escolas, nas famílias e até dentro das igrejas. Muitos enfrentarão perdas, emprego, reputação, conforto, segurança. E será aí que se verá quem realmente confia em Deus, e quem apenas se apoiava na estrutura da igreja. Ellen White descreveu esse tempo com clareza. A fé de todos será severamente provada. Seremos levados ao ponto em que tudo parecerá ruir, mas então a fé que resiste à prova se revelará como ouro purificado no fogo. O grande conflito, p. 602. O mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha e Elias no Monte Carmelo, sustentará o seu povo neste tempo final. Eles provaram que a fidelidade não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável em Deus. Assim também será em 2026. Quando o mundo exigir obediência ao homem, os fiéis obedecerão a Deus, mesmo que isso custe tudo. Porque a fé verdadeira não busca conveniência, busca constância. E cada decisão, por menor que pareça, estará determinando de que lado cada pessoa estará quando o decreto final for proclamado. Este será o momento em que os adventistas mostrarão ao mundo que sua fé não é feita de palavras, mas de renúncia, coragem e confiança absoluta em Cristo. E quando a fumaça da provação se levantar, os fiéis não fugirão, permanecerão firmes como colunas da verdade. Antes que venha a perseguição de fora, o maior perigo nasce dentro da própria igreja. Não é a força do inimigo que mais ameaça o povo de Deus, mas a indiferença dos que dizem segui-lo. Vivemos um tempo em que muitos falam sobre fé, mas poucos a praticam. As orações se tornaram rotinas, o estudo da Bíblia se tornou raro, e o zelo pela verdade se apagou lentamente, como uma chama esquecida. A mensagem de Laodiceia, em Apocalipse 3, descreve exatamente essa condição. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15-16. Essa é a realidade espiritual de muitos hoje. Cristãos confortáveis, acostumados à verdade, mas sem paixão por ela. Frequentam a igreja, cantam hinos, falam sobre a volta de Cristo, mas o coração está distante, o compromisso é superficial. Ellen White Advertio. É o perigo da indiferença espiritual que ameaça o povo remanescente. Satanás sabe que, se conseguir torná-los mornos e acomodados, terá vencido sem precisar persegui-los. Mensagens Escolhidas, volume 1,
page 126. A frieza espiritual é o prelúdio da apostasia. Porque quem não é firme no tempo de paz, não será fiel no tempo da crise. Quem hoje se acomoda diante do pecado, amanhã se curvará diante da pressão do mundo. 2026 não será o início da prova para muitos, será apenas a revelação do que eles já se tornaram. A prova apenas revelará o que já está escondido no coração. Mas ainda há esperança. Deus está chamando sua igreja a despertar antes que o abalo chegue. Ele está purificando, sacudindo, despertando os que ainda têm fé sincera, mas adormecida. Porque o tempo de conforto acabou. Agora é o tempo da decisão. Os mornos serão sacudidos, mas os fiéis serão fortalecidos, e esses se tornarão as colunas do remanescente que permanecerá em pé quando o mundo desabar. Quando tudo parecer perdido, Deus ainda terá um povo. Um povo que não se dobra diante da pressão, não se vende pelo conforto e não troca a verdade por aceitação. Eles serão poucos, mas serão firmes como o granito. As Escrituras sempre mostraram esse padrão. Em cada geração de crise, Deus preserva um remanescente fiel. Em meio ao dilúvio, Noé. Diante da idolatria, Elias. No exílio da Babilônia, Daniel e seus amigos. E no tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quando o mundo inteiro se unir em torno do erro, esse remanescente permanecerá de pé, sustentado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Eles não serão sustentados por instituições, mas por convicção. Não buscarão aplausos, mas a aprovação do céu. Ellen White descreveu assim esse grupo. Quando a tempestade da perseguição se abater sobre nós, os verdadeiros cristãos revelarão sua fidelidade, e os hipócritas abandonarão a fé. Então a igreja se verá purificada e bela, sem mácula, pronta para o aparecimento do seu Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 5, page 81. Enquanto muitos abandonarão a fé, o remanescente levantará a bandeira da verdade com poder e coragem. Homens e mulheres simples, movidos por uma fé inabalável, proclamarão a mensagem dos 3 anjos com autoridade celestial. Não terão medo de perder tudo, porque já entregaram tudo a Cristo. Eles não buscarão fama, mas salvação. Não seguirão as vozes do mundo, mas a voz do Cordeiro. E quando o decreto final for pronunciado, o céu os reconhecerá como o verdadeiro povo de Deus. Este será o grupo que permanecerá. Não porque são mais fortes, mas porque foram purificados pelo fogo da provação e sustentados pela graça de Deus. E quando os céus se abrirem, será dito deles o que está em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse será o povo que honrará o nome de Cristo diante de um mundo em trevas. E o universo inteiro verá que, mesmo nas horas mais sombrias da história, Deus nunca ficou sem testemunhas. Enquanto o mundo caminha para a confusão espiritual, Deus levantou a Igreja Adventista para um propósito específico: proclamar as últimas mensagens de advertência antes do retorno de Cristo. Não é coincidência que essa igreja exista. Ela é fruto de profecia, não de tradição. Desde 1844, os adventistas foram chamados para anunciar as verdades esquecidas: o santuário celestial, o juízo em andamento, o sábado como selo de Deus e a breve volta de Jesus. E agora, em 2026, esse chamado se tornará mais urgente do que nunca. Quando a terra estiver mergulhada em engano e falsas doutrinas, será por meio desse povo que o mundo ouvirá o último apelo divino. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalypse 14:7. Ellen White diz: A mensagem dos 3 anjos será proclamada com poder cada vez maior, e a terra será iluminada com a glória de Deus. O grande conflito, p. 611. Os adventistas serão essa luz. Homens e mulheres comuns, cheios do Espírito Santo, levarão o Evangelho com coragem, mesmo diante da oposição. Enquanto o mundo tenta impor uma falsa adoração, eles proclamarão com voz firme: Temei a Deus, guardai seus mandamentos e segui o Cordeiro. 2026 será o tempo em que o papel profético dessa igreja será plenamente reconhecido. E quando o mundo se calar, será a voz dos fiéis que ecoará, anunciando que Cristo está às portas. O tempo de neutralidade acabou. 2026 não será apenas mais um ano, será o ano da decisão. Cada adventista precisará escolher: seguir a verdade de Deus ou se render às pressões do mundo. Não haverá atalhos,
nem desculpas. A fé será medida pelo que se faz quando tudo parece perdido. Ellen White adverte. O remanescente deve ser fiel em todas as coisas, mesmo que pareça estar sozinho. O grande conflito, p. 608. Este é o momento de oração sincera, arrependimento verdadeiro e compromisso total com Cristo. Porque aqueles que permanecerem fiéis serão preservados, fortalecidos e reconhecidos como o verdadeiro povo de Deus. A decisão é pessoal, mas o impacto é eterno. O que você fará quando a prova chegar? Será um fiel, ou se deixará levar pelo mundo? 2026 não será apenas um ano no calendário. Será o ano que revelará quem realmente é adventista. Será o tempo em que a fé será provada, a lealdade será revelada e o remanescente fiel se destacará como luz em meio às trevas. O mundo pode tentar silenciar a verdade, mas Deus preservará seu povo. Os fiéis permanecerão firmes, proclamando a mensagem dos 3 anjos e guardando os mandamentos do Criador, mesmo quando tudo ao redor parecer ruir. Este é o momento de decisão. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade, defender a fé e permanecer firme até o fim. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu eu permanecerei fiel nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para fortalecer o remanescente que anuncia a verdade. Compartilhe este vídeo com outros irmãos, porque o que vem a seguir exigirá que todos estejam despertos, preparados e firmes na fé.